Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim olhar somente a ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás, e não olhar atrás, e não olhar atrás. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. No caminho espinhoso desta vida,
Não há coisa melhor do que um companheiro, principalmente um divino companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipastes toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Tenho certeza de que o que vamos ouvir neste momento é de primeira necessidade para todo mundo, ricos e pobres, sábios e indoutos, grandes e pequenos. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Isto quer dizer ver ao próprio Jesus. Pedro, por revelação divina, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse:
o reino de Deus está no vosso meio. Mas somente pelo novo nascimento, que é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério, a pessoa podia e pode ver a Cristo como Ele é. Ouvintes, a necessidade da revelação deve ser sentida com desespero, porque a revelação é justamente um ato de revelar-se. Para os cristãos, a revelação é uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, melhor dizendo ainda, os intentos, o programa de Deus. E vai além. A revelação mostra a verdade sobretudo através da palavra consignada nas Escrituras. A revelação mostra o fato ou a pessoa envolvida, a pessoa ou o fato assim descoberto. A revelação é divulgação de uma coisa ignorada ou secreta. Quantas pessoas têm em si a semente de Deus, da eleição? E a palavra é como a água. Ouvindo a palavra, isto germina. E então o que acontece? Brota, nasce. No entanto, estava secreto, era ignorada. Quantos talentos são descobertos depois de tanto tempo de lutas e dificuldades? Assim é a revelação. Quantas pessoas vivem ao léu, batendo com a cabeça para lá e para cá, e nunca são felizes, e não sabem por quê. Mesmo tendo tudo, nunca se encontram felizes. Até que, um dia, no momento, isso brota. Então você diz: é por isso que eu não era feliz. Agora sim eu sou feliz. Encontrei o que minha alma clamava. O fundo clama o fundo, porque há um fundo para responder. Se há um clamor dentro de você, é porque existe algo para responder este clamor. Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquilo não estava na mente do homem. Aquilo veio do Pai. Logo Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Tu não aprendeste isto numa escola, mas meu Pai que está nos céus tu tem revelado. Notem bem, ouvintes, quanta profundidade há nisto. Hoje é tão simples saber que Jesus era o Cristo. Todo mundo diz. Mas então, era somente por revelação divina. Isso não mudou. Somente pelo Espírito Santo o homem pode dizer que Cristo é o Senhor. Caso contrário, ele ficará dizendo que ele é segunda pessoa. Certo? E Jesus disse sobre esta pedra: esta revelação eu edificarei a minha igreja. Se fosse somente, exclusivamente sobre o homem, Pedro, ela teria ficado lá no princípio, e Jesus Cristo não seria o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas a sua igreja foi edificada sobre a revelação.
o que depende exclusivamente não do que corre, nem do que busca, mas sim daquele a quem o Pai quer revelar. Então, nós vemos aqui que Jesus está falando a Pedro. Há uma semente predestinada de Deus. E Pedro não estava cogitando por aquilo, ele estava pescando. Ele não estava estudando isto. Sim, era uma semente predestinada de Deus, o qual havia recebido as chaves do reino. Sobre esta pedra, a revelação quanto a Jesus Cristo, o qual é Deus manifestado. Agora, isto não é muito importante estar em nós somente como conhecimento na mente, mas como uma experiência experimentada, porque se trata de Cristo em nós, Cristo em você. É a igreja edificada. Se esta revelação está em você, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Sobre esta pedra, não sobre Pai, Filho, Espírito Santo, onde Jesus seja supostamente uma segunda pessoa, mas sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, que mulher forte! Que homem forte! Sendo tão simples e tão humilde, e sendo tão forte. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, a revelação de Jesus Cristo. Tornou-se tão importante depois da história da igreja, São Pedro. Mas se Pedro fosse hoje o pregador de então, nenhuma igreja o reconheceria. Ele não teria defendido nenhuma tese, ele não sabia muitos idiomas, ele não era um homem inteligente, sábio. Ele seria o mesmo pescador, indouto, sem letra, analfabeto, e que não tinha ouro nem prata. Hein? Ora, Deus mudou? O que seria Pedro hoje? Eu pergunto, o que é um pregador que Deus levanta hoje para o mundo social, religioso, para a ordem do dia? Não é nada. Ele está fora de seus canais, está fora de seus conselhos, de seus sinédrios. Mas, veja, é você a pessoa de hoje. É você a igreja de hoje. Sim, porque você tem feito de Cristo o centro de seus motivos, o centro de seus sentidos. A vida de Cristo em você faz a Ele o centro da revelação sobre a qual está edificado o Espírito de Cristo, a igreja. O óleo, o azeite, o Espírito Santo está dentro do templo que é o teu corpo. É Cristo na Bíblia fazendo daquilo uma revelação completa a você, da vida eterna. E isto se trata justamente do novo nascimento, porque o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento, que sem o qual ninguém verá o reino de Deus, que está no meio de vós. Ora, ouvintes, desde que revelação é, para os cristãos, a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus, os propósitos eternos de Deus, que comunica a Bíblia de uma capa na outra, que tem revelado, mostrado os símbolos do Apocalipse. Então você conclui que a maior necessidade que você tem não é de pão, não é de água, não é de vestes, não é de carro, não é de casa,
não é de herança, mas sim da revelação de Deus. Porque a revelação comunica a você os desígnios de Deus. A revelação mostra para você o que você tem que é eterno. A revelação para aquele homem, a revelação de um tesouro naquela terra, o levou a vender tudo que tinha para comprar a terra, pois ele sabia que ali havia um tesouro. Então a revelação mostra, comunica os desígnios de Deus a seu respeito. E você se submete a eles, não por força, não por doutrina, não por legalismo, mas de coração, por natureza que foi trocada. E você então também tem a comunicação da vida eterna. Isto é, você pode enxergar além túmulo. Você pode enxergar as ruas de ouro, a casa de ouro, de jaspe luzente. Você não pode fazer nada mais do ouro aqui na terra, senão colocá-lo nos dedos, que amanhã a terra vai comer. E que os parentes estão arrancando antes de você acabar de morrer. Você não pode fazer mais do que isso um colar para o seu pescoço. Você não pode fazer mais do que isso uma fortuna de joias, que fica aí para causar assombração. Sim. Mas que tal você saber que você tem uma casa de ouro, de jaspe luzente, de todas as pedras preciosas? A revelação comunica estas coisas. Comunica e te dá saudade delas. Então você deseja ter uma vida que diz ao mundo que você é crente. Sua vida dirá ao mundo que você é um filho, uma filha de Deus. E você canta aquilo que você vive. Direi ao mundo que eu sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Então, a revelação comunica a você também a cura divina. A revelação comunica a você que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ela comunica a você os direitos que temos também nesta dimensão como filhos de Deus que somos. Então agora é somente crer, pois todas as coisas são possíveis. Somente crer. Somente crer por revelação divina, e você agora está salvo. E agora você divulga a coisa ignorada, que estava secreta no seu coração. A fé na sua alma para crer em todo o poder de Deus, para a vida eterna, a cura dos seus males, das frustrações, dos complexos e a libertação total de todos os seus sentidos. Creia agora e receba as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501-970,
Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.